Sou Átila Bezerra, sou jornalista formado pelo curso de comunicação do UFC. Entrei na turma de 1996, me formei em 2000. Caminhei toda a minha formação para editoração e jornalismo impresso. E também fiz estudos na época de que chamava novas tecnologias e hoje é a internet. Eu fui da gestão do centro acadêmico no ano de 98. Foi durante 98 e 99, passamos mais ou menos um ano e meio. Éramos Vitor Vasconcelos, André Nogueira, Dalton Moura, Marta, Bruno, Carol Soares, Ana Cali, que foi substituída depois pelo Saulo Lemos na diretoria de cultura. A gente entrou na gestão de 98 por uma eleição que foi de chapa única. E essa chapa tinha por característica ser uma chapa que tinha gente de todos os semestres. E eram pessoas que eram muito queridas em sala de aula. Então, houve uma movimentação de uma chapa concorrente que acabou não se consolidando. E isso fez com que nós fôssemos eleitos com 94% dos votos. Só quem não votou na gente foram as pessoas da outra chapa, que formariam outra chapa. Eu e o Vitor pensamos em contribuir com o centro acadêmico. Naquela época era a época do governo Fernando Henrique, era muito complicado a gestão dentro da universidade. O professor Roberto Cláudio, que é pai do prefeito, ele geria a universidade. Ele tinha sido indicado pela lista tríplice, né? Pelo Fernando Henrique. Nesse período foi muito difícil. Aqui a gente nós não tínhamos equipamentos técnicos capazes de dar suporte para nossa produção acadêmica, para nossa formação. A gente tinha que lutar, tinha que fazer as coisas por fora, gastar muitas vezes dinheiro da gente para que a gente pudesse ter a formação mais completa possível, que mesmo com todos os professores maravilhosos que a gente tinha aqui, que a gente tem ainda, naquela época os recursos eram muito poucos. E o Vitor e eu, nessa conversa junto com o Dalton, decidimos dar a nossa colaboração para o movimento estudantil aqui em Fortaleza, a partir do curso de jornalismo. E foi um ano e meio foram muitas alegrias, mas também de muito embate, né? Para que a gente, de certa forma, eu acho que nós contribuímos a partir do centro acadêmico para que essa democracia que existe no Brasil, que ainda está em construção, fosse consolidada, quando na época o neoliberalismo, as privatizações dos bancos, das autarquias públicas, aconteciam de uma forma muito veemente, muito escrota. E eu acho que essa construção da militância de esquerda, que vivia essa crise de identidade naqueles anos, que vem sendo superada, passou muito por dentro das discussões dentro do Centro Acadêmico Tristão de Ataíde, que hoje é o DEA. Talvez a principal luta tenha sido a greve de 98, que foi uma greve de professores, servidores e alunos, que foi puxada pelos alunos. Foi uma greve de grandes dimensões. O restaurante universitário foi reaberto com essa luta da gente. O curso de publicidade e propaganda aqui da UFC foi implementado a partir de uma mobilização de estudantes que já estagiavam em agências de publicidade e que queriam uma formação acadêmica aqui dentro do curso de comunicação da UFC. A reabertura da Torrinha também, que estava fechada há um tempo, foi com a gente. O Saulo, que agora está na França, ele criou o Comunicarte. A gente articulou para que de todos os meses um evento cultural acontecesse dentro da comunicação. Acho que tudo isso foram lutas que eu estou fazendo a síntese aqui, mas que foram durante esse ano e meio cotidianas, nos finais de semana. A viagem que a gente fez para o Congresso Mundial de Jornalistas em Recife, enchemos um ônibus com 60 pessoas. A greve dos estudantes foi importante para que as carteiras estudantis até hoje fossem gratuitas. Eu acho que essa reabertura dos 2 restaurantes universitários que aconteceu naquela greve com a gente talvez tenha sido um dos grandes ganhos para a UFC. A implementação do curso de publicidade também. Hoje o mestrado
Eu fiz parte do mestrado, da primeira turma do mestrado. Tudo isso foi um amadurecimento, tanto de debates como um amadurecimento da gente dentro do próprio curso de comunicação, que eu venho tendo contato, né, desde 96, já faz 18 anos, né? Há 18 anos nessa minha proximidade com os meus amigos que são professores, meus amigos alunos. Durante todo esse tempo, nessa época do centro acadêmico, talvez tenha sido onde eu tenha visto a universidade de uma forma mais plural, justamente por essa questão de você estar em contato com pessoas de todos os cursos, de todos os departamentos, de todas as faculdades, o pessoal da medicina, do direito, da economia, o pessoal da literatura, da história, o pessoal da arquitetura. Então, essa visão interdisciplinar, ela acaba sendo enriquecida nesse contato, na convivência com os outros centros acadêmicos. Eu acho que isso é um legado que ficou dentro de mim. A questão naquela época é que a gente tinha medo, porque a carteira ela era uma carteira de plástico. Não era esse passe-card, a gente tinha medo dessa transição. Mas realmente não houve essa perda de direitos, né? Inclusive, a Luiziane foi responsável pelo bilhete único, né? E ela nunca ia tirar esse direito porque ela foi tanto presidente do centro acadêmico como foi presidente do Diretório Central dos Estudantes. Mas foi uma luta justamente para que a gente não pagasse a carteira de estudante, para que os estudantes, tanto de nível médio, fundamental e superior, não pagassem mais as carteiras de estudantes. E conseguimos nessa época, e esse direito está em vigência até hoje. Eu não tenho como ter saudade porque eu sempre venho para cá. Eu acho que eu tenho saudade, sabe, dos meus amigos, eu tenho saudade daquela época de estar aqui no pátio, de estar lá no pátio lá do puleiro. Tenho saudade dos bares, da gente se reunir, das viagens. Se eu for falar de todas as saudades, eu vou ter que viver outra vida para contar elas.